E aí galerinha, beleza? Vamos começar aqui uma novela de injeção eletrônica, só que agora não mais com Chrome, né? Nós vamos falar um pouco sobre a Rondata, essa última versão que é a S300. Desse meu lado à direita eu tenho uma central P30, muito parecida com a P28, que eu fiz os vídeos da conversão do Chrome. Aqui a gente tem a Rondata, todo o kit. A diferença dessa conversão do Rondata com o Chrome é que na do Chrome tem mais dois capacitores que eu substituo aqui. E no caso da Rondata, como essa placa ela já tem um processamento independente, todo um circuito, todo um filtro próprio da placa, esses outros dois capacitores pequenininhos que vocês viram na conversão do vídeo da Chrome não serão necessários. Por quê? Porque eles estão ligados em terminais da memória EPROM aqui, né? Que no caso era 27256. Só que acontece, no lugar da memória EPROM agora vai entrar uma placa com processador independente, né? No caso da Chrome, aqui entrava um emulador com flat cable, como vocês viram, e a partir daí você fazia a comunicação com o computador, né, através de um rolog junto, você conseguia dados em tempo real e assim você faz a programação, né? Então, abrindo a caixa aqui da Rondata, muito bonita por sinal, né? Aqui logo a gente vê que serve para motor D, B, F e H, né? Programação em tempo real, onboard, data logging, tem entradas analógicas e uma série de outras coisas, né? Beleza? Então, abrindo aqui a caixinha, o que a gente consegue ver, né? A gente tem aqui dois cabos, vocês vão falar, bom, cabos iguais, né? Só que um é para entradas analógicas e o outro é para entradas digitais. Legal? Aqui eu tenho um kit de conversão muito parecido com aqueles componentes que eu utilizei para fazer a conversão da Chrome, né, com exceção de dois capacitores a menos. Então a gente tem dois resistores, tem um chip 74373 que é um buffer. A gente tem a ponte para fazer a ligação, que no lugar da memória EPROM vai entrar essa ponte onde a gente vai espetar a placa. E eles pedem para substituir esse capacitor, que ele é de 220 microfarads, né? Recomendação do fabricante é que normalmente os carros têm mais de 15 anos e esses capacitores eles tendem a estufar, soltar o ácido que tem dentro e tal. Não é o caso dessa placa aqui, tá vendo? O capacitor está bem íntegro. Eu nem substituiria, mas para efeito didático de vídeo, galera, eu vou fazer a substituição, tá? Beleza, então tá aqui os componentes. Depois eu tenho aqui um cabo de comunicação USB que vai na plaquinha. Aqui eu tenho a plaquinha em si, é bom evitar até de pegar a bichinha. Então é mais ou menos aquilo que eu falei, né? Desse lado aqui, o que eu tenho? Eu tenho, vou ter os terminais onde eu vou espetar como se fosse aqui no lugar da 27C256, né? Então, ao invés de ir para um emulador, né, através de um flat cable, ela vai direto nessa placa e faz a comunicação. Só que além disso, esse outro terminalzinho também faz contato com essa comunicação aqui, que no caso da Chrome é onde a gente espeta a rolog, que é para receber os dados do motor em tempo real. Legal? A memória, o buffer, que é o 74373, vem logo aqui do lado, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, né? A gente vai dessoldar todos esses terminais da 27C256, que é a memória EPROM. Também a gente vai dessoldar todos os terminais do buffer 74373. Vamos tirar esse capacitor aqui e vamos soldar mais dois resistores que veio junto lá, né? Então, se você tem dúvida como funciona esses componentes, como funciona uma memória EPROM, como calcular a capacidade da memória EPROM, como que é um buffer, como é que ele funciona, como é que ele triga a entrada e saída, como é
que é um capacitor, um resistor. Isso daí eu explico no meu primeiro vídeo da Chrome, né, que ele se chama Conhecendo os Componentes Elétricos, conhecendo os componentes da conversão da Chrome, alguma coisa nesse sentido, tá? Legal. Essa placa aqui é uma placa, apesar de pequenininha, poderosa pra caramba. A gente tem aqui os conectores que vão fazer comunicação com a central, tá? Eu tenho aqui o conector que vai comunicar com o seu computador através da porta USB. Desse lado aqui eu tenho as entradas analógicas, tá? Tenho 8 entradas analógicas e 2 terras. Desse outro lado aqui eu tenho as entradas digitais e protocolos de comunicação. Ela pode se comunicar em RS-232, em circuitos TTLs, e aí você tem um canal que é o CAN Bus, que a gente tem o canal High e o Low, tá? Aqui vocês podem ver que tem até um cristal, né, que faz o clock do processador dessa placa. Então a gente vê que isso daqui é uma placa de um hardware muito avançado, e é por isso que a Rondata ela tem algumas funcionalidades com maior precisão, com mais portas de comunicação, né? Então você consegue consequentemente gerenciar muito mais variáveis ao mesmo tempo, tá? Vamos agora comparar alguns dados técnicos, só para vocês terem uma ideia do quanto evoluiu a Rondata desde a primeira versão até agora. Bom, pessoal, olhando aqui a Rondata, a primeira versão que a gente teve, essa S300i, isso, claro, cronologicamente falando, né, o hardware foi evoluindo, né? Então a gente tinha um processamento, um processador de 8 bits, 20 MHz e 400 MIPS, tá? 16 MB de memória de dados, né, de data log. Máximo upload ele fazia em 7 segundos, e no caso do data log, que seria a amostragem, né, a coleta de amostragem de dados, fazia 17.4 Hz. Tá? Na próxima versão, que foi a versão 2, a vermelhinha, eu também continuei com 8 bits de processador, 20 MHz, 4 MIPS. Só que a memória de data log aumentou, foi para 32 megabytes. Tá? Detalhes do proprietário, calibração, armazenamento de calibração. Eu acho que você conseguia definir várias tabelas de calibração. Aí o que acontece? Já entraram as entradas analógicas, né? Então a gente tem aqui já 8 entradas analógicas e uma entrada digital. Tá? Então aqui ela já começou a ganhar comunicação, ela começou a ganhar controle de variáveis externas, e o tempo máximo de upload baixou para 3 segundos. Aí com relação ao data logging, eles conseguiram também armazenar a parte digital além da analógica, ok? Agora na versão 3, que é essa que a gente está falando, o que a gente tem aqui? A gente tem um processador também de 32 bits, só que a frequência já aumentou, foi para 100 MHz e 80 MIPS. Tá? 32 MB de data log, beleza. Eu continuo com a mesma quantidade de variáveis de entrada analógica, 8. Só que aqui acrescentaram uma entrada para sensor etanol, uma entrada digital. Aí eu tenho aqui as RS-232, CAN Bus, né, CAN comunicação, Bluetooth. O tempo de upload baixou para 1 segundo e meio. O data logging ficou muito mais rápido, foi para 61 Hz. E, claro, armazenamento de dados da própria Echo, dos sinais analógicos, dos sinais digitais. Entrou algumas rotinas aí para combustível flex. E também acrescentaram uma saída de painéis aí para melhor gerenciamento aí do usuário. Essa foi a evolução que a gente teve das Rondatas, tá? Vamos
uma coisa interessante que eu vi aqui, por exemplo, para as saídas analógicas, ó, que essa bichinha faz? Olha que impressionante, galera. Ela consegue controlar a relação ar-combustível de cada cilindro. Então, se eu pegar e colocar uma saída analógica, quer dizer, uma entrada analógica, se eu pegar e colocar uma entrada analógica para cada pistão, eu já como aqui 4 entradas analógicas. Depois eu tenho uma quinta aqui entrada analógica, que seria a parte de temperatura de descarga. Outra coisa é uma sexta entrada analógica, alguma variável que eu queira controlar de intercooler. Uma sétima EGT, você pode pegar algum dos parâmetros aí da AM, tá? E uma sétima aqui que ele deixa como custom, né, personalizada, algum parâmetro de turbina que você queira medir, né? Então essas são algumas das telas aí que vão aparecer quando a gente chegar na parte de instalação, tal, comunicação com o computador. E as digitais, não tem muito o que falar, né? Aqui ele está usando alguns canais aqui de wideband, de temperatura do gás de saída, sei lá, você pode acionar alguma coisa. Enfim, I/Os, né? Relação de entradas e saídas, que você pode pegar essas variáveis e trabalhar da maneira que você quiser, beleza? Bom, pessoal, esses são os componentes que a gente vai mexer de imediato, tá? O 74373, que é o buffer, a ponte, o capacitor, que vai ser o C14, se eu não me engano. E aí a gente vê aqui, a princípio, 2 resistores, né? Só que, na verdade, não é bem 2 resistores. Se a gente olhar aqui para a placa, a gente vai ter um que é o de cima aqui, ó, é o J1, então ele é um jumper, e o de baixo é um R54, que é um resistor. Mas como é que a gente diferencia aqui o jumper do resistor, né? O resistor tem os códigos de barras, que eu já expliquei também no meu outro vídeo, e esse jumper aqui tem até uma barrinha, mas não dá para julgar assim de imediato. O que a gente pode fazer? Eu vou pegar o multímetro na escala de resistência, pode colocar 2K. Aqui a gente vai ver, se eu colocar aqui para medir com o multímetro, eu vou ter um resistor lá mais ou menos de 1K e 84 ohms, tá? O componente de cima, vocês vão ver que ele é 0 ohms, ou seja, ele é um curto. Se ele é um curto, ele é um jumper, poderia colocar um fio, tá? Então, esse é o primeiro passo aí para você diferenciar os componentes, tá? Se o seu multímetro ler capacitor, você também pode espetar ele no multímetro e ver que realmente vai dar por volta de 220 microfarads, tá? E esse cara aqui, ele é um buffer, que eu também expliquei no meu outro vídeo. Ele é um 74373, tá? Ele armazena dados e libera mediante um comando de clock, tá? Então esse é o primeiro vídeo, né? Um vídeo bem rápido, bem simples, só para a gente dar um overview aqui mais ou menos do que vai acontecer, tá? E o próximo eu pretendo ainda lançar essa semana, galera. Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo aí. Vamos fazer essa rondata. Um abraço!